paz do Senhor, é com alegria e prazer que estamos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor, para dar graça ao Senhor, e vamos nessa oportunidade fazer, que é o dia de hoje, a ceia do Senhor juntos. Queremos levantar o nosso cálice, o nosso pão, em memória ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos nesse momento, Pai, trazer a Tua palavra, que nessa oportunidade será ministrado a ceia do Senhor Jesus, em memória ao seu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Pedimos perdão de nossas falhas, perdoa nossos pecados, que tudo que faremos aqui será para a glória, para a honra, para louvor do seu santo nome e para edificação e fortalecimento nosso, de todos aqueles que estarão nos ouvindo. Então, Pai, ser propício para conosco, trazendo a Tua bondade e misericórdia, que ela venha nos alcançar nessa oportunidade. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que está em João capítulo 6, versículo 41 em diante. Nós vamos ler do 41 ao 59. Então começamos no 41. Murmurava, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Então serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tem a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu.
em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido isto, tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou: isto vos escandaliza? Quem será, pois, se vê o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram que não criam e quem havia de trair, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Amém? Eu li até o versículo 66. Li começando no 41, fui até o 66, porque um versículo concordava com o outro para a gente entendermos como havia concordância e não cortar o assunto. Aqui não tem nada difícil, nem de muita explicação que lemos. Jesus preparando os seus discípulos para a sua morte, e já na sua visão que ele já tinha espiritual de estabelecer a igreja, ele já estava dizendo aqui para os discípulos o que aconteceria em meias palavras a respeito da sua morte. E os discípulos até o ponto não estavam entendendo. Alguns que eram mais espirituais, porque num grupo nem todos estão no mesmo nível. Um pouquinho mais à frente, outro um pouquinho mais atrás e outro nada. Mas vai naquela turma. É como você fosse colher feijão, um arroz, você junta todo o saco ali. Aí você vai tirando depois na escolha o que não serve, o que não é feijão, e vai fazendo a escolha. E assim Jesus também. Ele deixava todos virem. Mas ele sabia que quando as coisas começarem a apertar, muito deixaria. Ele não estava enganado. Igual muitos de nós ficamos decepcionados. Pastor, irmão, com fulano que deixou, que não quer mais. Mas Jesus não. Jesus já tinha esse discernimento, que muito deixaria, mas ele não poupava as palavras que tinha que ser ensinada, que o Pai mandava. Ele não omitia nada. E aqui ele está dizendo para os discípulos a respeito do seu corpo, a respeito do seu sangue, a respeito da sua morte, preparando o povo. E diz assim, ó, ele começou: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ele está dizendo que ninguém com força humana pode ir ao Pai. Às vezes, eu me lembro, quando eu era jovem, saía muito para evangelizar com a igreja, eu, na afã de ganhar as pessoas, eu tentava usar de artifício. Vai lá na igreja. Eu era bem jovem, na Assembleia de Deus, morando em Niterói, saía com aquele grupo de evangelização, todos falavam a mesma língua. Vai lá com todos os seus problemas, igual algumas igrejas hoje falam.
vai lá que todos os seus problemas vai ser resolvido, seu problema de casamento, seu problema financeiro, vai lá e coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Usava aquele artifício humano. Aí você vai dizer, mas Deus não resolve? Resolve. Mas muitas vezes não vai ser de imediato que a pessoa vai, chegou na igreja, a cura acontece. Tem casos e casos que a pessoa vem e é curado logo. Mas tem casos que a pessoa vem, vai caminhando um tempo até que a cura ocorra. E tem casos que nem ocorre a cura. Vamos ser sinceros e verdadeiros. Não é por falta de fé e de oração. Não sabemos explicar, é plano de Deus. E às vezes a gente, na afã de trazer aquela pessoa para Cristo e automaticamente para a igreja, a gente fazia as promessas que tudo seria resolvido no estalar de dedo. Há casos que Deus resolve assim, mas há casos que Deus não faz. Então, aí as pessoas às vezes ficavam decepcionadas com Deus, mas por causa de nós, em vez de pregar a palavra da salvação, mostrar a eternidade, mostrar o que é a vida vindoura, a gente pregávamos, ou ia sair para a evangelização, falava só das coisas imediatas, como resolver o problema do seu casamento que está dividido, curar o seu filho que está doente. Volto a dizer, tudo isso Deus faz. Mas nós focávamos nas coisas que estavam afligindo do momento. Você sabe o que eu estou dizendo. Era o desemprego. Então focávamos na situação, se eu vou abrir um emprego. Com certeza Deus abre. Deus já me deu emprego muitas vezes. E quem está me ouvindo sabe o que Deus faz. Mas, como eu já falei e estou repetindo, mas no afã de levar a pessoa, nós focávamos só naquele problema terreno. E aqui nós vemos que Jesus não era tanto assim igual nós éramos. Hoje eu já mudei meu tópico. Claro, eu continuo pregando que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus abre porta de emprego, que Deus resolve o problema no casamento. Eu continuo crendo plenamente. Mas o foco de Jesus não era tão terreno igual nós somos. Ele não visava só as coisas, porque ele tinha uma consciência, que muitas vezes falta em nós, que a vida aqui é muito transitória. Eu estou aqui falando, talvez amanhã não esteja. Daqui 1 ano, 6 meses, sei. Jesus tinha essa consciência tão forte da transitoriedade da vida, ou que a vida é tão passageira, que ele não ficava focando só nas coisas dessa vida, igual pastores, crentes que saem para evangelizar, como eu fazia. Vai lá para resolver o seu problema. Tudo bem, a pessoa vai lá, resolve o problema e vai embora. Não, você me chamou aqui para resolver o meu problema. Então eu vim para resolver o meu problema. Qual era o meu problema? Eu estava botando currículo e ninguém me respondia. Eu estava botando, vamos supor, eu estava com problema de enfermidade e a cura. Você focalizou só em cima disso. Mas vamos aqui. Mas Jesus tinha um discurso, talvez, diferente que nós temos. Por isso que... Aí ele comeu, vamos aqui para mim ganhar tempo. 45. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Olha bem, todos. Está dizendo quem? Todos. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Quer dizer, só vai... Aí a gente, na afã de ganhar alma, a gente para entender aqui, quando Jesus começa a ensinar, que só vai a ele quem o Pai escolheu, quem o Pai designou. Então vai o mundo inteiro? Não. Vai o Brasil inteiro? Eu vou falar agora, mas vou voltar a comentar um pouquinho, em rápidas palavras, o que eu vou falar agora. Quando começou essa pandemia, eu escutava de alguns crentes sinceros, opa, agora vai cair um quebrantamento no povo, vai vir um arrependimento. Tudo, nada, querido, não é nada disso. Está lá em Apocalipse, já falei isso em uma das mensagens que eu falo aqui, que o povo, depois que cessava, voltava os mesmos pecados. Está lá em Apocalipse. Lê Apocalipse, você vai ver as pragas que caíam. Quando cessavam as pragas,
o povo voltava às práticas do pecado, ou pior ainda. Está lá no Egito, das pragas. O povo se arrependeram, não todos foram eliminados. Esse quebrantamento que tá, é só na hora que tá, a morte está chegando dentro de casa, tá, o anjo da morte está... Dá um bocadinho, quando as coisas melhoram, eles esquecem. Volta às práticas do pecado, volta às práticas das coisas contrárias a Deus. Por isso que você não pode se decepcionar ou ficar enganado que agora as multidões entrarão pela igreja. Nada, querido. Graças a Deus que a pandemia já está começando a declinar no nosso país, principalmente no nosso estado. Então, Claudinho, não sou profeta do caos, não. Queria eu que todos se convertessem, amassem o Senhor, e se fosse crente, a igreja estivesse lotada. Mas o Senhor não me engana, a Bíblia não me engana. Que não é assim. Vamos aqui, que diz a Bíblia. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Olha bem, todos serão ensinados. Mas somente, aqui não tem somente, eu estou colocando segundo as minhas palavras. Mas somente aqueles que têm ouvido e aprendido, esse vem a mim. Quer dizer, outros vão ouvir, mas não vão dar a mínima, não vão aprender. Vão fazer ouvido de mercador. E você vai ficar triste, abatido? Não, está escrito. Continuemos. Versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este tem visto. Quer dizer, não vai ter ninguém especial. Não, eu demonstrei alguma especialidade para ele ser salvo, e a mim não. Não, Deus, ninguém viu o Pai, somente eu. Jesus está dizendo que ele encerrou todo mundo iguais, mas alguns vão dar crédito. Tem gente, querido, que vai ser salvo, nunca vai ver uma cura no corpo dele. Não é porque Deus é mais ruim, mas talvez alguns nem vão ser batizados com o Espírito Santo. Talvez alguns não vão ver milagre na vida. Mas João Batista, qual o milagre que João Batista fez? Qual a cura que João Batista fez no deserto? Só chamava o povo a arrependimento e batizava. E Jesus disse, nunca se levantou profeta maior do que esse homem no mundo. E aqueles que João Batista batizou foram salvos. Nunca curou ninguém. Nunca ficava dando palavra profética para ninguém. Nunca você não vê ele fazendo uma oração de prosperidade, prosperando ninguém. Nunca ressuscitou morto. E Jesus disse que ele, João Batista, nascido de mulher, não teve maior profeta, nunca teve maior profeta do que ele. O maior profeta, Jesus disse, foi João Batista, que nunca fez um milagre. Nunca entregou uma profecia. Nunca ressuscitou um morto. João, Pedro, fez tudo isso. João Batista não fez nada. Jesus falou, maior entre os homens. Esse é o maior entre os homens. Como você me... Então, querido, não é por esse caminho, não é por aí. Quer ver, você pensa? Vamos aqui adiante. 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Para ter a vida eterna é crer em Jesus. Por que ele fala que tem vida eterna? Porque tem perdição eterna. 48. Eu sou o pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus está dizendo, eu sou. Jesus quer dizer, a vida está nele. Ele é a vida. Quem? Jesus. Não dá margem para ninguém. Pastor não está com nada, igreja não está com nada, líder religioso não está com nada. Querido, é Jesus. 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 O pão da vida é Jesus. 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Falando do povo de Israel lá no deserto. 50. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Quem ele está se referindo? Ele mesmo. Ele está dizendo, eu desci do céu. Eu sou o pão que desci do céu. E todo que comer deste pão não vem a perecer. Continuamos. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele repete aqui. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei
e o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Ele está dizendo, quem comer desse pão vai viver eternamente. Que pão é esse que ele está se referindo? Ele próprio. E alguém comer dessa carne terá vida eterna. Referindo quem? Ele mesmo. Quem se alimentar dele. Como é comer? Se alimentar dele. Como você come dele hoje? Você vai lá e come ele, a carne dele, o dedo. Não. É aqui a palavra. Quem come dessa palavra se alimenta. Hoje ele está na palavra. Tem algum simbolismo físico? Tem, que ele deixou, porque nós somos pessoas que adoram algum simbolismo. Então ele entende isso. Mas na verdade o mundo é espiritual, que ele fala aqui pra gente. As coisas são espirituais. É você se alimentar espiritualmente da palavra de Deus. Continuamos. 52. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar-nos a comer sua própria carne? Quer dizer, eles não entenderam. Aí Jesus pacientemente começou respondendo no 53. Em verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá vida em vós mesmo. Eles ficaram assim, sem entender, como muitos não entenderiam, porque as coisas se discernem espiritualmente. Vou ter que comer a carne de Jesus, beber o sangue dele? Que coisa estranha é essa? Porque, queridas, coisas com o Senhor é discernida no Espírito. Aí Jesus teve que explicar algumas coisas para ele no 54. Quem comer a minha carne e beber meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer, quem comer a minha carne e beber meu sangue, eu ressuscitarei. Em outras palavras, quando você come a carne de Jesus e bebe o sangue dele, vai acontecer igual aconteceu com ele. Lá naquele terceiro dia ele ressuscitou. Aí você passa a comer o sangue, beber a carne dele, você passa a receber o DNA dele. O que quer dizer isso? A natureza dele. O biotipo sanguíneo dele. Isso estou falando de forma comparativa. Você passa a ter a natureza de Cristo. Você passa a viver uma vida de cristão, seguidor, andar com Cristo. Você vai viver nessa terra, mas você vai ter o DNA do seu pai, da sua mãe, mas também vai ter em você o de Cristo espiritualmente. Para eles era incompreensível naquela época. Então nos diz ainda no 55, pois minha carne verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. 56, quem comer a minha carne e beber meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue. 57, assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem se alimenta em Jesus, hoje, como falei na palavra, em mim viverá, terá vida. 58, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus estava dizendo aqui, quem se alimenta dele, se alimenta, come este pão vivo que desceu do céu, vai ter vitória aqui na terra e vai ter vida eternamente. Nunca vai sair desse mundo, mas nunca morrerá. A morte física vai acontecer em mim, em você, na criança, no adulto, seja quem for, no tempo certo que Deus há de recolher. Mas isso é simplesmente uma passagem dessa vida para outra vindoura, muito mais gloriosa. É isso que Deus prometeu. Uma vida eterna, nunca morrerá. Terá vida eterna em Cristo Jesus. Mas alguns não entenderam. Aí ele continua dizendo,
No 59, essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga. 60. Muitos dos seus discípulos têm ouvido tais palavras e disseram, duro esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que ele murmurava a respeito de suas palavras, interpelou, isso vos escandaliza? Que será, pois, se viu o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Quer dizer, muito da congregação de Jesus, da igreja que Jesus pregava, começou a abandoná-lo. Vai ver mais em diante, vai confirmar isso. Vamos ver, antes de eu comentar. No 61, de novo. Não, agora o 63, perdoa-me. 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Quer dizer, é no Espírito que você tem que aceitar no Espírito. Jesus estava dizendo, gente, não é o pão material físico que eu estou referindo a algo espiritual. Que as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. 64. Contudo, há descrente no meio de vós. Quer dizer, Jesus sabia, pessoas estavam, por causa de que tinha muita gente que acompanhava Jesus, mas porque viu Jesus multiplicar os pães, 5.000 homens, fora mulheres e crianças foram alimentados, então eles estavam indo lá atrás de cesta básica, comida. Outro só queria o quê? Você sabe, a cura. Somente se eu tocar nele eu serei curado, eu vou tocar e serei curado. Diz a Bíblia que muito que tocava saía curado. Só queria pôr a cura do corpo e recebia. Está lá. A Bíblia nos fala dos 10 leprosos. Os 10 leprosos pediram a cura. 9 sumiram depois da cura, só voltou um e foi salvo. Recebeu a cura do corpo. Mas vão, não sei até quando eles viveram, mas vão fazer de maneira comparativa para os dias de hoje. Viveram até os 60, que naquela época a idade que vivia bem menos, mas eu estou trazendo para os dias de hoje. Se fosse os dias de hoje, viveria até os 60, 70, 80 anos, mas depois ia morrer sem salvação. Adianta alguma coisa? Só a morte, só a cura do corpo e toda uma eternidade na perdição? Que valeu essa cura? Não era melhor ele ter, infelizmente, não estou dizendo que isso é bom, mas não era melhor se morresse doente e salvo? E na eternidade, está lá Lázaro, aquele leproso, que os cachorros lambiam suas feridas, morreu doente. A Bíblia, Jesus, quando falou essa palavra, não disse que ele foi curado, mas, no entanto, a Bíblia diz que o rico via ele lá no seio de Abraão, morreu doente. Não foi curado, mas era crente. Então tem crente que vai morrer doente? Vai. Mas quando passar dessa vida, a doença acabou. E tem gente que vai morrer bem, com dinheiro, com o carro novo na garagem, e vai passar a eternidade no inferno. E aí? Todo mundo curtiu a vida, 60, 70, 80 anos, e depois dos 60, 70, você não curte mais, vai vivendo. E valeu a pena? Agora, toda uma eternidade sem poder andar com o seu carro zero, fazer suas viagens de avião, sem andar no seu jet ski, sem fazer aquilo que o dinheiro proporciona, com várias mulheres do lado, viajando em primeira classe pelo mundo inteiro, conhecendo todos os países do mundo. Muito bem, que bom o dinheiro te proporciona. E a eternidade? Então lá, o Lázaro morreu doente, os cachorros lambiam as suas feridas. Mas o próprio Jesus falou que quando ele partiu, foi lá para o paraíso, para o seio de Abraão. Está lá até hoje gozando. E o rico está até hoje sofrendo no inferno. Aí Jesus disse aqui, ó, no 63, que eu li agora. Agora o 64. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que criam e os que haviam de trair, e prosseguiu. Por esta causa
causa disto é que vós tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Jesus tinha muita certeza da chamada dele. Se vocês não estão me aceitando, é porque o Pai não me trouxe. Aí sabe o que eles fizeram lá no 66? À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Olha que líder temos aqui de exemplo de Jesus. Eu vou falar rapidinho, que eu não posso gastar muito tempo. Muitos abandonaram ele. Ele podia falar assim, acabou meu ministério. Meu pai, errei, falhei no que o Senhor me chamou. Aí todo mundo me abandonando. Onde eu errei, onde eu falhei, estou em depressão. Vou sair daqui de Israel, vou embora lá para o Egito. Não, querido, ele tinha certeza da chamada dele. Ele tinha certeza de onde ele veio e para onde ele ia. É isso que eu te chamo agora a atenção, meu querido. Se muitos não te ouvir, você não tem que... Faz igual Jesus. Eu sei para quem me chamou. Eu sei para quem ele me chamou. Eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou. Caminha você só, então. Não quero te ouvir? Caminhe você. Seja convicto. Não estou dizendo que você tenha que largar outras pessoas. Estou dando um exemplo aqui desse líder. Muitos largaram ele, mas ele sozinho ficou com a convicção dele. Não. Ninguém me... Se eu for mais adiante, você vai ver como que ele virou por discípulo e falou assim, se vocês também quiserem ir embora, eu não vou ler por causa eu não tenho tempo. Mas se você quiser dar continuidade, Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus, todo mundo está te largando, está indo embora. Aí Jesus, e você não quer também, você não quer ir também não? Pode ir. Em outras palavras, eu tenho certeza da minha convicção. Aí que são aquela grande resposta de Pedro. Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Querido, a gente vão chegar dias agora, estão vindo. Graças a Deus, que eu posso dizer isso, que essa calamidade de coronavírus está diminuindo. Eu creio que vai a tendência e diminuir. Mas não espera que com isso, que eu já falei no início da mensagem, agora vai haver uma enxurrada de conversões. Nada, querido. Daqui um bocadinho o povo vai esquecer isso tudo. Volta lá pro iê, pro carnaval, pro samba, pro rebolar. Volta tudo para a vida normal. Ah, você é profeta do caos? Não, sou pela Bíblia. É aqui, querido. A Bíblia diz que nós vamos viver tempo. Se era bom você pegar uma hora, anotar na sua caneta e ler 2 Timóteo capítulo 3. Nós estamos vivendo os dias, a Bíblia diz que é dias difíceis, dias trabalhosos, homem soberbo. Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo, eu vou repetir de novo, 2 Timóteo capítulo 3. Você vai ver, o homossexualismo vai aumentar mais e mais, querido. Não adianta Silas Malafaia ou outros pastores se levantar batendo no homossexualismo. Faz parte da volta de Jesus, querido. Desobediência, ingratidão, divisão de lar, filhos ingratos, soberbo. Querido, infelizmente, lê lá 2 Timóteo capítulo 3. Eu não vou ler porque eu não tenho tempo. O culto fica muito longo. Em uma live se torna muito cansativo. Isso tudo vai aumentar. Não espere dias espiritualmente falando melhores, não. Ah, as coisas podem melhorar? Sim, financeiramente pode, até pode. Estou dizendo, espiritualmente, os homens vão continuar mais soberbos ainda. Mais devasso ainda. Cuide da sua casa. Cuide dos seus. Cobre sua casa. Faz como aquela mulher que pediu os espias guardar sua casa quando Jericó ia ser destruída, Raabe. E ela colocou
aquele pano vermelho, escarlate, que a Bíblia fala que é vermelho, pendurado no umbral da porta dela. Irmão, cobre sua casa. Pais, o espírito do homossexualismo vai vir de maneira avassaladora sobre as crianças, velhos, homens, mulheres. O que você está fazendo? Você está orando? Você está cobrindo sua casa? Espírito do câncer é bobagem, porque câncer vem, ou Deus cura, ou o médico cura, ou mata. Só 3 hipóteses. Ou Deus cura, ou o médico cura, que é pouco provável, que a medicina está muito atrasada em relação a isso, ou a pessoa morre, o câncer. Mas o homossexualismo não mata, não. O homossexualismo não é doença. Fica ali engronhado, envergonhando a família, trazendo desgraça para a família, vergonha. Então, querido, e as crianças não têm culpa, não. As crianças têm que dar muita coça, muita pedrada, fosse assim, resolvia. Quantas crianças são esculachadas, envergonhadas nos colégios, na rua? Será que eles queriam isso? Passar por vexame, ficar pelado no meio da rua? Não, querido. Isso é demônio. Ora pela sua casa. Ora pela sua família. A gente só fica preocupando com os casais. Tudo bem, temos que me preocupar. E as crianças, como está seu filho? Você que é pai e mãe. O espírito está vindo de maneira terrível. Para assolar as crianças. Para assolar os filhos dos crentes, para envergonhar o filho de pastores, filho de pastores, filho de irmã de oração, de consagração. Querido, abra seus olhos. Passa a dobrar o joelho. É hora de a gente ter mais vigilância na nossa casa, para que você possa pelo menos guardar os seus, porque o mundo já não maligno. Nos pede uma salvação de maneira total, depois dessa pandemia, um arrependimento assustadoramente. Não é isso que a Bíblia diz, não. Isso é um engodo. Nós que temos que vigiar e guardar nossa casa. Quem não comer o meu pão e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Então você, nessa oportunidade, que eu sempre leio, talvez eu não vou ler tudo por cada hora, que está lá em 1 Coríntios. Que nos diz assim: Primeiros Coríntios 11, 23. Vou resumir aqui, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, ao partir disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beber em memória de mim. Então, que nós, nessa oportunidade, esse versículo tinha que ler até o 34, mas eu estou resumindo. Tenha em memória, eu vou pegar meu pão. Tenha em memória a morte, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Peço o Senhor para cobrir sua casa. Se você mora sozinho,
cobre sua casa com somente você. Mas se você mora com alguém, cobre também as pessoas que moram na sua casa. O diabo tem se levantado para assolar muitas famílias. Ele não só está com intenção só de dividir casal, não. Ele principalmente quer pegar nossos filhos. Quem são avô como eu, pegar nossos netos. Hoje você passa na rua, você olha, você pode chegar na cidade mais do interior possível, a menor cidade. Você levanta os olhos, você não sabe se você está vendo uma menina ou um menino. Você sabe que é uma menina, mas ela está toda com um menino, e assim vice-versa. E isso vai aumentar mais e mais. É a volta de Jesus. Igreja, Jesus está voltando. A Bíblia diz como foi no dia de Noé, que Deus teve que resumir para que toda a geração não se estragasse. Assim como foi Sodoma e Gomorra, que o homossexualismo estava avassalador naquele país. Assim será nos dias atuais. E a gente não vai poder parar esse mal, porque faz parte do pronúncio da volta de Jesus. A gente pode orar, cobrir nossa casa, nossos filhos. Querido, essa pandemia veio, pelo ter se mostrado, ela já está começando a ser dissipada. Mas o que vai vir depois? O que vai vir depois? Fica firme. Cuidado, cuidado, cuidado com as suas vestes. Cuidado, cuidado, cuidado. Como você está andando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele diz que vai vir uma hora quando ninguém perceber. Ele diz que vai vir uma hora quando vão estar casando, dando em casamento, comprando, vendendo, quando estiver todo desapercebido assim. Só vai estar vigilante quem estiver ligado. Quem estiver ligado, esse vai estar sentindo alguma coisa anormal que está para acontecer. Jesus está voltando. E quem não comer do meu pão, não beber do meu cálice, que é o meu sangue, não tem parte comigo. Tenha parte com o Senhor agora. Se há pecado, peça perdão, como eu estou pedindo perdão nos meus pecados. Peça perdão aí agora, que o Senhor venha te perdoar e faça parte dessa mesa. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo este pão que nós comeremos agora, na autoridade do nome de Jesus. Comamos juntos. Senhor, apresenta agora esse cara. Símbolo do teu sangue, nós comemoramos a tua morte, comemoramos a tua ressurreição. Obrigado pelo teu sangue que foi derramado por nós. Unge nossas cabeças agora, Pai, ao comer e beber desse cálice. Unge nossa casa, unge nosso corpo. Arranca a doença do nosso corpo. Arranca os demônios, Senhor. Se porventura ele entrou em nossa casa, passa uma vassoura de fogo agora. Varre nossa casa. Varre a casa do meu irmão, da minha irmã. Tira o mal que entrou na nossa casa. Senhor, criança com depressão. Criança que fica preso num quarto, sem querer sair, sem falar para os pais.
Criança que era alegre, agora entra em tristeza. Pai, repreende agora esse espírito em nossas casas. E adulto em depressão, criança em depressão. Senhor Jesus, arranca o espírito da morte, esse espírito, Pai, do suicídio, arranca da nossa casa. Jesus, nós estamos precisando cada dia mais e mais, assim como as coisas estão se afunilando, mais e mais nós estamos precisando de Ti, Jesus. Nos ajuda, Pai, nos cobre com o Teu sangue, em nome de Jesus. Tomamos junto. E as nossas dores levou sobre si. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus resplandeça seu rosto sobre ti. Que Deus te dê a paz. Assim ora em nome de Jesus. Pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos Amém. sarados, fomos sarados, fomos